Você está insistindo numa porta que Deus já fechou. Você sente que está forçando algo que não flui, que quanto mais você dá, menos recebe, e que por mais que ore, insista, ame e espere, essa pessoa não muda, não te valoriza, não te trata como você merece. Então preste atenção, porque essa pode ser a palavra mais dura e mais libertadora que o céu já te entregou. Deus manda te dizer: você está ignorando os sinais. Sim, você tem orado, pedido direção, perguntado se deve continuar, e os sinais têm vindo. Mas você insiste em justificar o comportamento, em negar o óbvio, em se culpar pela frieza do outro, pela ausência de compromisso, pela falta de cuidado. Mas escute bem, Deus não une propósitos com destruição. Deus não planta promessas em solo de rejeição. E quando Ele permite que algo te machuque repetidamente, não é porque Ele quer ver você sofrer, é porque Ele quer te livrar de algo muito pior no futuro. Você tem confundido apego com amor. Você tem confundido presença com propósito. Você tem aceitado migalhas como se fosse banquete, porque acredita que pode transformar alguém que nem quer ser transformado. Mas o que você está chamando de amor, Deus está chamando de prisão. E por mais que doa admitir isso, essa pessoa não te merece e você sabe disso, mas não quer ver. Você tem orado por paz, mas permanece em guerras emocionais. Você tem pedido sinais, mas rejeita cada um que o céu te envia. Você tem pedido cura, mas continua bebendo da fonte que te contamina. Filho, filha, eu sou o Senhor que esquadrinha os corações, e eu estou te mostrando. Essa ligação é uma aliança quebrada. Não há mais honra, não há mais aliança, há apenas dor, desgaste e atraso. E quanto mais você ignora os sinais, mais distante você fica do que eu preparei. Hoje, eu venho abrir seus olhos, porque onde há propósito, há paz. Onde há aliança verdadeira, há entrega mútua. E onde há amor de verdade, não existe humilhação. Você foi feito à minha imagem, e você está permitindo que alguém te destrua em nome de um amor que nunca foi santo. Hoje é o dia da verdade. Hoje é o dia de romper com o engano. Hoje é o dia de dizer: Senhor, abre os meus olhos, me mostra o que eu me recuso a ver, e eu te mostrarei. Você existe, mas está perdendo a si mesmo por tentar salvar alguém que nem quer ser salvo. Você ainda está aí, cansado, exausto emocionalmente, segurando algo que há muito tempo não te segura mais. Você existe, mas já não se reconhece no espelho. Está vivendo para sustentar uma ilusão que consome tudo o que você tem: sua paz, sua fé, sua identidade. Você acorda todos os dias tentando ser forte, tentando entender por que alguém que diz te amar consegue te ferir com tanta facilidade, tentando acreditar que uma hora vai mudar, que é só uma fase, que é você que está exagerando. Mas não é exagero, é negligência emocional. Você insiste porque ama, mas amor não pode ser o único alicerce quando a outra pessoa não tem compromisso com sua alma. Amor, para ser de Deus, precisa ser recíproco, honrado, cuidado. Quando não é, se transforma em cruz que eu nunca pedi para você carregar. Você tem carregado o outro nos ombros, nas lágrimas, nas orações. E mesmo assim, ainda sente que está sozinho. Ainda escuta o silêncio de quem deveria te ouvir. Ainda percebe a ausência de quem deveria te amparar. Ainda justifica o injustificável, porque prefere a dor conhecida do que o medo de recomeçar. Mas é aqui que eu te chamo de volta à consciência. Porque antes de ser de alguém, você é meu. Antes de prometer amar qualquer pessoa, você foi amado por mim. E quando o relacionamento com alguém começa a te afastar de quem você é em Cristo, já não é relacionamento, é escravidão emocional. Você tem apagado a própria luz para manter acesa uma chama que o outro nem faz questão de alimentar.
Você tem silenciado sua alma para não perder quem te faz sofrer. Você tem confundido tolerância com santidade e está abrindo mão da sua essência em troca de um talvez. Mas eu te criei para viver, não para sobreviver. Te chamei para a liberdade, não para a prisão afetiva. E você está ignorando os sinais porque tem medo de encarar o vazio que pode vir depois do fim. Mas escuta, o vazio após a libertação é sempre melhor do que o acúmulo de feridas dentro da escravidão. O silêncio após o rompimento com alguém que te faz mal é mais sagrado do que as 1000 palavras de quem só sabe te manipular. Você precisa se lembrar de quem você era antes de aceitar esse tipo de relacionamento. Você precisa voltar ao ponto onde o seu valor era inegociável, onde sua identidade não dependia da atenção ou aprovação de ninguém. Porque mesmo quando você se esqueceu de si, eu estive aqui. Mesmo quando você se moldou para caber nos desejos do outro, eu preservei sua essência. Mesmo quando você se traiu tentando ser aceito, eu te esperei do mesmo jeito. Você existe. E porque existe, sente o vazio. Esse vazio não é fraqueza, é meu alerta. É o espaço que o Espírito Santo deixou para que você perceba. Essa pessoa não te merece, porque não reconhece o que há de mais precioso em você. A minha presença. Chega de mendigar afeto onde só existe ego. Chega de se convencer que você precisa aceitar qualquer coisa para não ficar sozinho. Porque eu sou sua companhia. E o que preparei para você exige espaço livre, não um coração ocupado por um amor doente. Hoje, decida voltar a existir plenamente. E quando você voltar a existir de verdade, vai perceber. A solidão com Deus é muito mais leve do que a companhia de quem só te afunda. Quando a presença de alguém te afasta de mim, não é amor, é idolatria. Você diz que me ama, você ora, canta, clama, busca direção, mas todas as vezes que eu te mostro que essa pessoa está ocupando um espaço que é meu no seu coração, você recua. Você prefere perder a paz do que perder alguém. Prefere viver com um coração dividido do que enfrentar o silêncio de um afastamento. Mas me escute, não há aliança que eu possa honrar onde você permite que a presença de alguém se torne um substituto para a minha. O que você chama de relacionamento, eu chamo de distração. O que você defende como amor, eu vejo como idolatria. Você moldou sua vida em torno de alguém que só aparece quando quer. E mesmo assim, você chama isso de propósito. Você se calou para não confrontar. Você se anulou para ser aceito. Você se afastou de pessoas que te amavam. Parou de fazer coisas que alimentavam sua alma. Abandonou os momentos de intimidade comigo. Tudo por causa dessa pessoa que nunca te levou a lugar algum, a não ser mais fundo na dor. Mas me diga, em que momento você começou a aceitar menos do que eu prometi? Em que dia você decidiu que o amor que sente é maior que o amor que eu tenho por você? Quando você permitiu que alguém ocupasse a cadeira de autoridade que só pertence ao seu Criador? Esse tipo de envolvimento te faz viver na base da espera. Você espera que o outro mude, espera que ele te veja, espera que ele desperte. Enquanto isso, você se desfaz um pouco mais a cada dia, enquanto ignora os sinais que eu grito dentro do seu espírito. O amor que eu te dei é livre, é inteiro, é recíproco. Mas você está preso em um ciclo de dor e rejeição, porque acha que ainda precisa se esforçar para merecer algo que não deveria exigir esforço para ser mantido. Filho, filha, quando foi que você aceitou o papel de mendigo emocional? Quando foi que você permitiu que alguém te fizesse acreditar que o problema está em você, quando sou eu quem está tentando te mostrar que o erro está em continuar? Você me pergunta por que não tem paz. Eu te respondo com a verdade. Porque você está dividindo o altar do seu coração. E enquanto você insistir em colocar essa pessoa acima da minha voz, você vai continuar se sentindo cansado, frustrado
e perdido. Você não precisa de um relacionamento para ser completo. Você precisa de restauração. Você precisa lembrar quem você é quando está comigo. Porque eu não te fiz para ser tapete, nem sobra, nem última opção. Eu te fiz para ser herança, promessa, templo. Essa pessoa não te leva mais para perto de mim. Ela te puxa para dentro de um labirinto onde só há silêncio, dor e medo de perder. Mas se o que você teme perder está te afastando da minha presença, então você já perdeu o que importa. Hoje eu estou te chamando de volta para o altar. Não para te punir, mas para te reconstruir. Não para te envergonhar, mas para te lembrar quem você é. Não para te privar de um amor, mas para te dar o meu amor de volta, completo, inegociável, suficiente. Volte para mim. E quando você voltar, saberá: o que era amor virá com paz. O que era propósito virá com aliança. O que era de Deus nunca te afastaria da presença. O amor verdadeiro não te faz se sentir culpado por ser quem você é. Você já percebeu que perto dessa pessoa você começou a se diminuir? Que passou a pisar em ovos para não ser mal interpretado? Que engole as palavras, reprime o que sente e modifica até o tom da sua voz, com medo de parecer demais? Quando o amor exige que você esconda partes de si para ser aceito, isso não é amor, é opressão emocional disfarçada de afeto. Filho, filha, escute com atenção. Meus filhos não precisam esconder quem são para serem dignos de amor. Eu te criei com intenções profundas. Eu modelei sua alma com autenticidade. Cada detalhe seu carrega traços do céu. E quando alguém começa a te fazer sentir vergonha do que há de mais genuíno em você, esse alguém não está honrando o que eu fiz. Você não precisa se reinventar para manter alguém ao seu lado. Você não foi chamado para ser uma sombra de si mesmo. Você foi feito para refletir a minha imagem. E essa imagem inclui sua voz, sua sensibilidade, sua força, sua fé, sua essência. Mas no fundo, você sabe que perdeu partes de si tentando merecer atenção. Você aprendeu a se culpar por sentir demais, a achar que é carente por desejar presença, a se condenar por querer reciprocidade. Eu vejo tudo e não criei você para viver assim. Quem te ama de verdade não te acusa por sentir, não te diminui quando você chora, não te rotula de fraco quando você demonstra vulnerabilidade. O amor verdadeiro não te coloca contra si mesmo. Ele te abraça, te levanta e te lembra do seu valor. Essa pessoa te faz andar em círculos emocionais. Uma hora está perto, na outra, distante. E cada vez que você tenta se aproximar, se machuca mais. Mas eu te pergunto, até quando você vai continuar tentando se encaixar num espaço que já te mostrou 1000 vezes que não te pertence? Até quando você vai chamar de relacionamento aquilo que só serve para corroer sua identidade? Essa relação tem exigido de você uma versão tão distante do que eu te chamei para ser, que você já não consegue mais se ouvir, se ver, se respeitar. Você se afasta de quem te ama, evita quem te confronta com verdades, mascara o que sente para não parecer fraco. Mas a verdade é que você está exausto de fingir que está tudo bem. Eu vejo o esforço que você faz para parecer forte. Mas eu sou aquele que te criou para ser verdadeiro, não invulnerável. Hoje eu te convido a uma cura profunda. Pare de se culpar por ser quem você é. Porque o que você chama de fraqueza, eu chamo de sensibilidade. O que você chama de ser intenso demais, eu chamo de alma viva. O que você pensa ser carência, pode ser apenas uma sede legítima por amor de verdade. Um amor que vem do alto. E esse amor, eu já derramei sobre você. Esse amor não exige performance. Não te compara com ninguém. Não te mede pela utilidade. Esse amor te recebe por inteiro,
com seus traumas, suas falhas e sua coragem de continuar mesmo ferido. Se essa pessoa te faz se odiar em nome de permanecer, então é tempo de deixar. Porque o que vem de mim cura. O que vem do meu altar confirma tua identidade. E o que eu uno jamais exige que você abandone a si mesmo para manter alguém por perto. Volte a se olhar com os meus olhos. Volte a se respeitar como templo. Volte a se amar como filho. Só então você terá clareza para ver. Essa pessoa nunca te mereceu, porque nunca soube reconhecer a grandeza que eu plantei em você. Quando a oração virou pedido de resgate emocional, não relacionamento com Deus. Você ainda ora, mas suas orações não são mais íntimas nem espontâneas. Elas se tornaram súplicas desesperadas, repetições ansiosas de quem tenta convencer o céu a mudar alguém que já te provou repetidamente que não quer mudar. Você não fala mais comigo para me conhecer. Você fala comigo para tentar controlar o que já está desmoronando. Filho, filha, escute. Eu sou Deus, não um reforço afetivo para relacionamentos que você insiste em sustentar na força do seu querer. E eu te amo tanto que mesmo assim continuo te ouvindo. Mas é tempo de entender. Oração não é mágica para manter quem fere. Oração é comunhão, alinhamento, rendição. E se a sua vida de oração está centrada em manter algo que está te matando por dentro, então você precisa rever se ainda está me buscando, ou apenas tentando me usar para manter por perto o que eu já tentei afastar. Você ora pedindo paz, mas pede pela permanência de quem é a raiz do seu conflito. Você ora por alívio, mas clama para que a causa da sua dor fique. Você jejua, intercede, faz campanhas, não para me buscar, mas para tentar provar para si mesmo que essa pessoa vai mudar, mesmo quando os frutos continuam sendo os mesmos: distância, descaso, indiferença. Mas escute com clareza o que eu vou te revelar agora. Nem toda guerra emocional foi enviada pelo inferno. Algumas você mesmo comprou quando se recusou a ouvir a minha voz. Você ignorou o primeiro silêncio. Você tolerou o primeiro desprezo. Você justificou o primeiro sumiço, a primeira mentira, o primeiro desinteresse. E cada vez que ignorei suas lágrimas no altar, nunca. Eu estava lá. Só que você não queria cura, queria permissão para continuar no lugar errado. Por isso te faço lembrar, oração não sustenta o que eu não abençoei. Por mais que você jejue, clame e insista, se o coração do outro não se quebrantar diante de mim, nada muda. E enquanto você se esgota tentando salvar alguém que não se rende, você afunda junto, perdendo sua fé, sua identidade, sua esperança. Volte ao lugar secreto por outro motivo. Pare de orar para manter. Comece a orar para compreender. Pare de interceder por mudanças forçadas. Comece a pedir discernimento para reconhecer se há propósito ou apenas apego. Pare de colocar essa pessoa no centro da oração e volte a me colocar no centro da sua vida. Porque quando você ora a partir do medo de perder, você não está confiando em mim. Você está idolatrando uma companhia, um sentimento, uma lembrança do que talvez nunca tenha sido de verdade. E se eu estou permitindo que a distância aumente, que o laço se rompa, que os sinais fiquem cada vez mais claros, é porque te amo demais para deixar você continuar orando por algo que só existe dentro das suas expectativas. Hoje, decida mudar sua oração. Diga: Senhor, se não vem de ti, tira. Se é laço, quebra. Se é ilusão, desmascara. Se não é tua vontade, me dá força para soltar. E eu te darei. Porque quando você volta a orar comigo, não por causa de alguém, mas por causa da sua alma,
então eu posso finalmente agir, restaurar, reconstruir e redirecionar sua vida. E a resposta que você está pedindo não virá com a permanência do outro, virá com a sua libertação. A carência não é pecado, mas pode te levar a escolher o que eu nunca enviei. Você se sente só, eu sei. Há dias em que tudo parece mais pesado, porque não tem ninguém para dividir. O silêncio dói mais quando o coração está cheio e ninguém está por perto para ouvir. A madrugada pesa diferente quando o travesseiro é cúmplice das lágrimas que você esconde dos outros. Eu vejo, eu entendo, mas eu também preciso te dizer algo que você não quer ouvir. A carência pode ser a ponte para a sua maior escravidão emocional, se você não aprender a discerni-la. A carência não é um erro, não é sinal de fraqueza. Ela é parte do ser humano. Foi eu que plantei o desejo de conexão dentro de você. Mas esse desejo nunca foi para te aprisionar a pessoas que não te tratam como você merece. Foi para te aproximar de mim, para te lembrar que nenhuma presença humana será suficiente se antes você não estiver completo comigo. O problema não é querer alguém. O problema é se agarrar a qualquer um para não sentir o vazio. Você aceitou essa pessoa na sua vida não porque ela era resposta de oração, mas porque você não suportava mais a espera. Não foi propósito, foi preenchimento rápido. Não foi revelação, foi urgência emocional. E agora você está vivendo as consequências de uma escolha que nasceu da sua dor, não da minha direção. Você tolera demais porque tem medo de ficar só. Você fecha os olhos para sinais claros de desrespeito porque prefere migalhas do que encarar a ausência. Você justifica erros inaceitáveis, dizendo que todo mundo erra, quando no fundo você sabe que está vendendo sua paz em troca de atenção. Mas eu te criei para mais. Eu te preparei para algo maior. E se você continuar tentando se curar com a mesma presença que te adoece, vai passar a vida inteira rodeado de pessoas e ainda assim se sentindo só. A carência pode ser a fome que te faz comer qualquer coisa, até aquilo que envenena a alma. E o diabo é esperto. Ele sabe o quanto você deseja ser amado, e por isso ele envia exatamente o que parece amor, mas na verdade é laço. Ele envia pessoas que te elogiam, mas nunca te edificam, que te desejam, mas nunca te honram, que te prendem, mas nunca te abraçam de verdade. Você está aceitando menos do que merece porque está com medo de não ser escolhido. Mas escute, eu já te escolhi, e o meu amor cura a raiz da tua solidão. Enquanto você continuar mendigando amor em lugares onde só há conveniência, vai viver frustrado, amargurado e com a sensação de que está sempre dando mais do que recebe. Mas quando você se voltar para mim e disser: Senhor, preenche meu vazio, ensina-me a esperar, mostra-me o que vem de ti e me livra do que apenas alivia por um tempo, mas corrói por dentro. Então eu vou te sustentar. Porque quando você está completo comigo, você não aceita mais o que não vem do meu altar. E quem vier depois disso, virá para somar, não para substituir. Virá para confirmar, não para apagar. Virá para cuidar, não para usar. A carência só se torna perigosa quando você deixa que ela decida por você. Hoje, decida deixar que eu seja o teu consolo. E só então você entenderá, porque eu disse: melhor estar só no centro da minha vontade do que acompanhado fora dela. Você está chamando de paciência, o que na verdade é medo de romper. Você diz que está esperando Deus agir, diz que está tendo paciência, que está sendo longânimo, que está suportando tudo por amor como um sacrifício espiritual. Mas a verdade que você não quer encarar é que não se trata de paciência, trata-se de medo. Medo de romper, medo de ficar só, medo de enfrentar a dor da perda, medo de admitir que construiu castelos em cima de areia. Eu vejo sua fé,
mas também vejo o auto-engano. Você diz que está confiando em mim, mas tem ignorado as portas que fechei. Você diz que está esperando pela mudança do outro, mas quem está sendo moldado, na dor, no silêncio, na frustração, é você. Você está esperando alguém te dar o que já provou que não tem para oferecer. E se você não parar agora e encarar isso, vai continuar chamando de espera em Deus, o que na verdade é uma fuga da decisão que precisa ser tomada. Filho, filha, o meu tempo é perfeito, sim, mas eu não sou cúmplice do sofrimento que você escolhe prolongar. Eu não te mandei insistir onde há desprezo. Não te mandei continuar onde há traição de valores. Não te ungi para lutar por alianças que eu não construí. O seu medo de romper está te paralisando espiritualmente, está te impedindo de viver novos começos, está te cegando para os sinais que já se tornaram gritos. Você tem medo de soltar porque acha que o que virá depois será pior do que o que está vivendo agora. Mas deixa eu te revelar algo. O pior não é o recomeço, é a permanência fora do meu plano. Você foi condicionado a acreditar que perseverar significa se anular. Mas eu nunca pedi que você fosse fiel a quem quebra sua dignidade. Nunca chamei de cruz o que é cárcere emocional. Nunca te mandei suportar alguém que rejeita tudo aquilo que é santo e verdadeiro. Você diz que está esperando Deus agir, mas eu já agi. Fechei portas, permiti distâncias, desmascarei atitudes, mostrei verdades que você finge que não vê. E mesmo assim, você continua insistindo em rotular tudo como prova de fé. Mas a fé também precisa ter discernimento. A paciência precisa andar de mãos dadas com a sabedoria. O amor precisa ser alicerçado na verdade, não na ilusão. E eu te amo tanto que prefiro te ver chorar por uma separação que te liberta, do que te ver sorrindo falsamente dentro de uma prisão emocional que você insiste em chamar de lar. Hoje, eu te chamo a despertar, não para agir na impulsividade, mas para enxergar com clareza o que você está esperando de mim. Eu já respondi. Só falta você ter coragem de obedecer. Romper não é fracasso quando o que se rompe é o que nunca foi sustentado pela minha mão. Romper não é desistência quando a permanência te destrói. Romper é muitas vezes o maior ato de fé, porque exige confiar que eu tenho algo além do que seus olhos conseguem ver agora. Então, pare de chamar de paciência aquilo que nasceu do medo. Pare de espiritualizar o que é, na verdade, uma recusa em soltar o que já morreu. E lembre-se, eu sou o Deus que abre mares, mas também fecha ciclos. Se você me ama, confie em mim até no fim de algo que você tanto queria que durasse para sempre. Porque quando você solta o que não te merece, eu coloco em suas mãos o que realmente te honra. Você está lutando para ser escolhido, mas eu já te escolhi antes de tudo. Você tem feito de tudo para agradar. Se adapta, se esforça, se molda. Tolera o que fere, silencia o que incomoda e até aceita migalhas como se fossem sinais de amor verdadeiro. Tudo isso para tentar ser visto, notado, escolhido por alguém que no fundo já deixou claro: não tem planos de te amar como você merece. Você ora, jejua, se entrega e mesmo assim continua vivendo como se precisasse disputar a atenção de alguém que vive te colocando em último lugar. Mas hoje eu preciso rasgar o véu da sua alma e te lembrar de uma verdade eterna. Você não precisa lutar para ser escolhido quando eu já te escolhi antes da fundação do mundo. Você está colocando expectativas em quem não tem estrutura espiritual para carregar o seu coração. Está esperando frutos de um solo que já mostrou ser seco. Está tentando construir uma promessa com quem nem sabe o que é aliança. Filho, filha, enquanto você luta para ser prioridade de alguém, eu estou aqui, ainda sendo deixado em segundo plano, enquanto você coloca toda a sua energia em alguém que nem ora por você.
Você está tentando se encaixar em um espaço que sempre exige que você se diminua. Está mendigando atenção, enquanto eu, o Deus Todo-Poderoso, sigo esperando que você pare de correr atrás de afeto e volte correndo para os meus braços. O amor verdadeiro não exige disputa. Não precisa ser conquistado a cada dia por medo de ser esquecido. O amor que vem de mim é certo, constante, presente. E quando você se ancora nesse amor, deixa de implorar por reconhecimento de quem não reconhece nem a si mesmo. Você foi escolhido por mim, antes de qualquer relacionamento, antes de qualquer rejeição, antes de qualquer abandono, antes daquela decepção que te fez acreditar que precisava ser perfeito para ser amado. Você foi escolhido em Cristo para ser herdeiro, filho, templo, casa da minha presença. Mas o que você tem feito com essa identidade? Tem trocado sua coroa por aprovação alheia. Tem deixado sua autoridade para correr atrás de um olhar, uma mensagem, uma migalha de atenção. Mas me escute com temor. Ninguém que eu escolhi deve viver implorando para ser escolhido por homens. Quem eu unjo, eu sustento. Quem eu chamo, eu cuido. Quem eu amo, eu valorizo. E se alguém não te valoriza, não te prioriza, não te honra, é porque não tem revelação do que você carrega. E quem não reconhece o valor, não merece o acesso. Hoje, eu venho restaurar sua identidade. Não com palavras doces, mas com verdades que cortam. Porque você não precisa mais se humilhar por aceitação. Você precisa voltar a se lembrar de quem é e de quem te chamou. Eu sou o seu Pai. E o que tenho para você não está nos lábios de quem te confunde, mas nos meus decretos eternos. Você não foi feito para competir por amor. Você foi escolhido para refletir o amor que já recebeu. E quando você se posiciona na certeza de que é meu, deixa de aceitar o que não vem do céu. Então, pare de lutar por uma escolha que nunca foi tua. E comece a viver como quem já foi escolhido pela eternidade. O silêncio de Deus não é aprovação, é alerta. Você tem interpretado meu silêncio como permissão. Tem acreditado que porque eu ainda não removi essa pessoa da sua vida, é porque ela deve continuar. Você segue caminhando com base no talvez seja de Deus. Mesmo quando tudo dentro de você grita que não é. Mas escute com atenção. Meu silêncio nem sempre é sinal de paz. Às vezes, é a última chance que eu te dou para ouvir o que você já sabe, mas se recusa a aceitar. Você ora e pergunta, Senhor, é da tua vontade? E eu deixo a pergunta ecoar, porque a resposta já está diante dos seus olhos. Está nos frutos que não amadurecem, nos comportamentos que se repetem, na ausência de honra, na confusão que substituiu a clareza, na falta de paz que insiste em não ir embora. Você quer uma resposta espetacular, sobrenatural, uma voz audível, um sinal visível. Mas eu já falei, em todas as pequenas situações que você vive todos os dias, e ainda assim, você persiste. Você diz que está esperando, mas está adiando. Você diz que está confiando, mas está testando. Você diz que está buscando confirmação, quando o que realmente está fazendo é resistir ao rompimento. Você está tentando espiritualizar o que já foi discernido. E enquanto faz isso, se afasta de mim sem perceber. Porque cada vez que você nega os sinais, endurece o coração. Cada vez que insiste onde eu já deixei claro que não é, perde sensibilidade espiritual. Cada vez que se justifica com Deus ainda não falou, está me ignorando. O silêncio do céu, neste caso, não é porque eu não quero falar. É porque você já ouviu e mesmo assim está buscando uma resposta diferente. Mas eu não mudo o que falo só porque você deseja outro final. Filho, filha, eu não quero que você viva mais um ano com esperanças frustradas.
Não quero te ver entrando em um novo ciclo com as mesmas dores antigas. Não quero te ver repetindo histórias, abrindo feridas que já deveriam ter cicatrizado. Por isso, se eu me calei, é para que você se lembre do que eu já disse. Toda árvore é conhecida pelos seus frutos. E se os frutos dessa relação são ansiedade, confusão, dúvida, medo, lágrimas constantes, então pare de pedir confirmação e comece a obedecer. Meu silêncio é alerta. Meu silêncio é prova de amor. Porque não quero que você se acomode. Quero que você desperte. Porque a pior surdez não é a dos ouvidos, é a da alma que já decidiu o que quer ouvir. Eu continuo te amando. Mesmo vendo você correr atrás de alguém que já te deixou emocionalmente esgotado. Mesmo vendo você se anulando para caber em lugares que eu nunca planejei para você. Mesmo vendo você usar minha palavra para justificar decisões que nasceram do medo, não da fé. Mas hoje eu falo. Falo com clareza. Falo com autoridade. Falo com amor. Essa pessoa não te merece. Esse ciclo precisa terminar. Esse laço precisa ser quebrado. Essa insistência está te afastando de mim. E se você ainda estiver disposto a me ouvir, mesmo com o coração em pedaços, eu prometo, vou te reconstruir com a verdade. Vou te fortalecer com a paz. Vou te conduzir por caminhos onde a dor dará lugar à liberdade. Você precisa apenas fazer o que muitos evitam, obedecer o silêncio e se mover pela fé. Algumas ligações não são laços de amor, mas cordas de controle espiritual. Você acha que está vivendo uma história de amor. Acredita que o que sente é profundo, que o que construiu não pode ser desfeito, que essa pessoa ainda vai mudar. Você até repete para si mesmo, Deus está no controle, é só uma fase. Mas o que você chama de relacionamento, eu vejo como um ciclo de manipulação, controle e destruição emocional. Essa pessoa sabe o que dizer para te prender. Sabe quando se afastar para te gerar desespero. Sabe o momento exato de dar migalhas de afeto só para impedir que você vá embora. E você, em silêncio, vai aceitando, justificando, se culpando, vai se anulando, com medo de perder uma conexão que te tem como refém. Mas escute o que o céu está te revelando agora. Isso não é amor. Isso é laço espiritual. Isso é controle emocional disfarçado de sentimento. Você está vivendo preso em uma teia onde o outro dita os ritmos e você apenas reage. Quando ele quer, você está disponível. Quando ele se afasta, você entra em pânico. Quando ele se aproxima, você sente um alívio, mas nunca paz. Essa dança emocional não foi criada por mim. Eu não te fiz para viver em confusão. Não te criei para ser escravo do humor, da presença ou da ausência de ninguém. E quando eu olho para o seu coração agora, vejo correntes onde deveria haver liberdade. Você já percebeu que não é mais você? Você já entendeu que seu valor está sendo colocado à prova todos os dias? Que você tem deixado de ser quem é para evitar conflitos, abandonado sonhos para não ser rejeitado, silenciado sua fé para agradar? Esse padrão tem nome: opressão emocional. E muitas vezes está escondido dentro de relações que parecem de Deus, mas são alianças forjadas na carência e mantidas pelo medo. Você se perguntou se essa pessoa ora por você, se te aproxima de mim, se honra sua essência ou te faz se encolher? Porque o que vem de mim edifica. Não manipula, não sufoca, não fere constantemente. O que vem de mim fortalece a identidade, confirma o propósito, traz direção. Mas esse relacionamento, filho, filha, tem te feito andar em círculos, te mantém emocionalmente esgotado. E mesmo assim, você continua amarrado, com medo de soltar. Como se o fim fosse pior do que a dor de permanecer. Mas hoje eu te entrego discernimento. Não são laços de amor, são cordas de controle. E você está livre para romper. Não importa o quanto já investiu, o quanto já acreditou, o quanto já esperou.
Se esse vínculo te afasta da luz, se te prende no medo, se te faz viver na dependência emocional, então é hora de cortar. Hoje eu coloco uma espada em suas mãos, não para ferir, mas para libertar, não para atacar, mas para romper o que o inferno amarrou disfarçado de romance. Ore assim: Senhor, se esse laço não vem do teu altar, corta com tua espada de justiça, rompe com teu poder o que me prende em nome do amor, mas me afasta da paz. Eu quero viver alianças que te glorifiquem, não prisões que me afastem. E eu farei, porque quem eu liberto não vive mais como escravo, e você nasceu para viver a verdade, não para tolerar mentiras bem maquiadas. Deus não une pessoas, une propósitos. E essa ligação está te tirando do seu. Você acredita que essa pessoa foi colocada no seu caminho por um propósito. Você insiste que há um plano maior, mesmo que a realidade grite o contrário. Você repete para si mesmo: se não fosse de Deus, não teria cruzado minha vida. Mas hoje, eu preciso te dizer algo com amor, clareza e autoridade. Eu não uno pessoas por acaso, eu uno propósitos. E se essa ligação está te tirando da rota, te desconectando de mim, te afastando do teu chamado, então essa ligação não foi feita por mim. O seu coração está tão envolvido que você já não consegue mais discernir. Você confunde intensidade com destino, confunde presença com missão, mas o verdadeiro amor que eu envio não sabota o propósito que plantei em você. Ele o confirma, protege e impulsiona. Observe com honestidade. Desde que essa pessoa entrou na sua vida, você está mais próximo ou mais distante da presença? Você está mais firme em seu propósito ou se perdeu tentando encaixar alguém que nunca quis caminhar ao seu lado espiritualmente? Você cresceu ou apenas se desgastou emocionalmente tentando manter de pé algo que eu nunca construí? Filho, filha, eu te levantei com um chamado. Coloquei dons dentro de você. Te dei voz, sensibilidade, força espiritual. E desde que esse relacionamento começou, você tem silenciado seus dons, ignorado sua missão, adiado seus sonhos e se conformado com uma rotina que te esvazia. Porque o problema não é só emocional, é espiritual. O inimigo não ataca apenas o que você sente, ele ataca o que você carrega. E quando ele percebe que não consegue te parar com tentação ou queda, ele tenta usar o que você mais deseja, o amor. Então ele envia distrações disfarçadas de promessas, laços travestidos de alianças, pessoas carismáticas, mas sem profundidade, conexões intensas, mas rasas no espírito. E você, se não estiver vigilante, troca um destino inteiro por um vínculo que parece bonito, mas esconde o verdadeiro plano, te afastar do altar e da missão que eu te confiei. Eu sou o Deus que une propósitos, e se o que você está vivendo não fortalece o céu dentro de você, é tempo de romper. Não com amargura, mas com entendimento, não com raiva, mas com decisão. Não com trauma, mas com clareza de que um chamado vale mais que qualquer distração emocional. Você foi chamado para algo maior, e o amor que te prende, te paralisa e te confunde, não é compatível com o propósito que te espera. Você precisa escolher entre manter o que é confortável ou avançar para o que é eterno, entre agradar o outro ou obedecer a mim, entre insistir em quem te retira da rota ou voltar ao centro da minha vontade. Hoje, eu te chamo de volta à rota, de volta à missão, de volta ao altar. E quando você colocar o seu propósito acima das suas carências, verá com clareza: essa pessoa não te merece, porque não foi enviada para caminhar contigo no destino que eu preparei. Agora, você está livre. Livre para obedecer, livre para romper, livre para viver o que só é possível, longe de quem só atrasa o que eu planejei para você. E quem vier depois disso, virá não para te distrair,
mas para andar contigo até o fim, em aliança, verdade e propósito.